Olá, meus irmãos, bom dia, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a este devocional. Eu sou seu irmão em Cristo, Diego, e eu te convido a meditar hoje numa palavra especial que o Senhor preparou para nós. Amém? O título do nosso devocional hoje é Faça essa oração. Vamos entender o que Deus quer para nós no dia de hoje através desta dose bíblica sobre fazer oração. Amém? Mas antes eu te convido juntamente para orar comigo. Vamos fazer uma breve oração, pedir para o Espírito Santo nos direcionar, nos trazer clareza. Amém? Se você puder, ore juntamente comigo. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, a Ti, Senhor, rendemos graça nesta manhã, por esta oportunidade, este privilégio de estarmos reunidos, por este meio no qual o Senhor preparou. Senhor, Tu és bom, Tu és maravilhoso e a Tua misericórdia dura para sempre. Nós agradecemos por mais um dia, por mais uma oportunidade de vida, por dormir e acordar e estarmos com saúde. Senhor, nós pedimos nesta manhã que o Senhor nos limpe de todo pecado, nos lave, nos purifique, passe uma gota do Teu sangue, Senhor Jesus, e perdoa todos os nossos pecados conscientes e inconscientes. Senhor, abençoe essa pessoa que parou para ouvir este devocional. Eu peço, Senhor, que o Senhor nos leve em paz e segurança e nos traz de volta para casa, Senhor. Nos livre do homem mau, nos livre da bala perdida, de todo acidente de trânsito, de todo assalto. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos neste dia. Abre portas de emprego, abençoe este irmão, esta irmã que está saindo agora para o trabalho. Senhor, eu peço também, ó Deus, que o Senhor se faça presente nesta leitura. Espírito Santo, Tu és bem-vindo, nos dê clareza, nos dê entendimento da palavra. É o que nós pedimos nesta manhã e já Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Glória a Deus. A palavra está no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Que diz assim: Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Essa tradução aqui é da Nova Linguagem dos dias de hoje, NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. E outra tradução deve estar um pouquinho diferente, mas deu para entender que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para que nós sejamos curados. Amém? Quando o Senhor fala de cura, Ele está falando da nossa alma também. Às vezes tem pessoas que têm algo no coração ali que por não falar para ninguém, aquilo começa a virar uma ferida que aprisiona ela durante anos. E quando ela confessa a alguém aquilo que ela está sendo angustiada, ela consegue se livrar desse peso que tem sobre a vida dela. E existem profissionais para isso hoje, né? Nós sabemos que psicólogos, psiquiatras mesmo, que podem receitar medicamentos, enfim. Eu acredito que nós, quando não conseguimos resolver por nós mesmos, por nossa própria capacidade, nós temos que buscar ajuda especializada, sabe? Não devemos ter preconceito. Tem pessoas que infelizmente hoje acham que não deve procurar um especialista, mas tem pessoas que estão dedicadas a ajudar a você a resolver os seus problemas internos. Existe a PNL, que é uma programação neurolinguística, que você pega todos os seus problemas como se você estivesse buscando um por um, coloca em cima de uma mesa e ali você vai resolvendo todos, um por vez. E é dessa maneira que Deus faz conosco também. Deus, Ele quer nos curar, mas para nós ser curado, primeiro nós precisamos reconhecer os nossos erros. A passagem lá de João 11 fala de ressurreição de Lázaro, que depois de 4 dias Deus ressuscitou um homem que estava morto. Mas para isso acontecer, foi necessário remover uma pedra. E essa pedra, o Senhor, Ele não remove. Porque o Senhor, Ele é educado. A palavra do Senhor diz que Ele está à porta e bate. A pedra, muitas vezes, somos nós que colocamos.
É aquilo que você não quer liberar o perdão, é aquilo que você não quer fazer, é aquilo que você sabe que tem que fazer e não quer fazer. Eu vi uma frase uma vez que diz que nós temos mais medo da nossa luz do que da nossa escuridão. A gente tem mais medo de vencer do que de fracassar. Isso é muito forte, meus irmãos, porque hoje, infelizmente, pessoas estão deixando de vencer, estão deixando de romper na vida em todas as áreas porque não foram curadas. E nós sabemos que pessoas machucadas machucam outras pessoas. Então, se você quer ser bênção na vida de uma pessoa, primeiro você tem que se curar, amém? Se você tem algo aí contra alguém ou alguma crença que até hoje, porque crença funciona assim, você nunca vai saber se aquilo que você acha que é certo ou errado está certo ou errado até as coisas não darem certo. Porque tem pessoas que crescem desde pequeno, acham que o caminho certo é aquele, mas ela está completamente enganada. E ela não tem uma pessoa, igual nós lemos ontem sobre o confronto. Ela não tem uma pessoa que o confronte e fala, olha, veja bem, não é por aí, não é esse caminho. Mas a vida da pessoa nunca dá certo, em nenhum momento ela consegue se dar bem num relacionamento, todo o trabalho que ela entra, ela sai, ela não se dá bem com a família, é uma pessoa escassa financeiramente, nunca prospera. Então, se até hoje nada deu certo, então alguma coisa está errada. A natureza do ser humano tende a ser teimosa, a acreditar na própria capacidade, achando que pode fazer as coisas, não precisa de ajuda, mas uma coisa nós sabemos, nós não somos autossuficientes. Tem coisas que nós não conseguimos resolver. E eu lembro muito da passagem da tempestade, onde os discípulos entraram naquele barco e eles não queriam entrar no barco. Eles meio que entraram obrigado. E ali veio uma grande tempestade que eles não estavam esperando. Assim é na nossa vida. Às vezes a gente entra em situação que nós não queríamos entrar. E a tempestade, ela chega. Então, para nós saber sairmos dessa tempestade, seja externo ou interno da nossa vida. Seja um relacionamento tóxico, seja um problema com o pai, com mãe, na família, com os irmãos. Então, algo interno que te trouxe uma mágoa muito grande. Então, nós devemos se libertar disso. Nós devemos ser curados. E uma das maneiras de você ser curado é trazendo para fora, é removendo essa pedra e deixando Deus entrar com cura e com libertação para sua vida, amém? Porque nós sabemos que depois que Jesus ressuscitou Lázaro, que estava ali decomposto já depois de 4 dias, envolto por várias fitas, que seriam as ataduras, ele falou, desliga ele, desamarre e livre ele, deixe ele livre. É o que Deus quer fazer comigo e com você, Ele quer nos libertar, Ele quer nos curar, mas para isso nós devemos remover essa pedra, e para remover esta pedra, a gente deve confessar. A palavra do Senhor diz que aquele que confessa um pecado e abandona, esse alcança misericórdia, amém? Nós entendemos sobre a graça de Deus, mas a graça de Deus é o favor imerecido, mas a misericórdia do Senhor, ela não tem tamanho. Por mais que uma pessoa erre, o Senhor ele ainda vai ter misericórdia. Por mais que uma pessoa não ligue para Deus, Deus vai ter misericórdia dessa pessoa. Por mais que você deixe de seguir a Deus, Deus ele não muda. Se você fizer algo para Deus ou se você não fizer, Deus ele continua o mesmo. Você compreende? É a misericórdia do Senhor. E aqui ele fala, confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. As pessoas às vezes não têm mais força de orar, então nós devemos sim ajudar pessoas em oração, sabe? Muitas vezes pessoas dizem que nós não devemos orar por alguém para não pregar a prova daquela pessoa. Eu acho, meus irmãos, que nós devemos orar por todos, mas pedir para Deus fazer conforme a vontade de Deus. Porque às vezes a pessoa pede para você orar por ela, mas por uma causa que não agrada a Deus. Mas Deus sabe de todas as coisas, você compreende? Se for algo que não for da vontade de Deus, Deus vai agir e saber o jeito certo. Mas nós devemos sim orar uns pelos outros se a palavra nos diz para fazer. É uma ordenança. Amém? Louvado seja Deus. Para que nós sejamos curados. Irmãos, falar de cura é algo muito sério. As feridas que existem na nossa alma. Uma vez eu ouvi uma frase que diz que por mais que os pregos que foram pregados numa madeira
que causou aquela dor, eles sejam retirados, os buracos ainda permanecem. Mas eu aprendi uma coisa, que esse buraco que você tem aí, no mal que fizeram para você, Jesus é o tamanho certinho para entrar e caber e trazer cura para esse furo, para essa ferida, para esse machucado. Amém? Eu sei que você está compreendendo. Por mais que as marcas fiquem, as marcas da alma, as marcas da nossa dor, Jesus, ele quer curar as nossas feridas. E esse vazio que você tem aí no peito, esse buraco, ele tem o tamanho certo de Jesus. Você crê dessa maneira? A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Por mais que você não acredite, às vezes, que a sua oração está gerando um resultado, em algum lugar, em algum momento, ela está gerando um efeito. Não sei se você se lembra da história ali de Ana, quando orava pedindo um filho, e ali nós sabemos que passou algum tempo, ela orando, sendo envergonhada, passando por dificuldades ali, o Senhor concedeu esse desejo para ela, gerou um filho. A partir do momento que ela se dispôs ali a fazer algo para Deus, Deus gerou isso. Mas nós sabemos que nesse processo que ela estava buscando, estava sendo gerado lá no céu o milagre dela. Levou um tempo até que o milagre se concretizasse, mas aconteceu. O Senhor, ele diz que nós devemos perseverar na oração. Existe uma parábola da viúva e do juiz iníquo, onde a viúva perseverava ali e o juiz um dia falou: eu vou ajudar essa mulher para ela parar de me incomodar, porque ela está me perturbando muito. E ali ele foi e julgou a causa dela. Dessa maneira, Deus, ele falou com a gente também, que nós devemos perseverar na oração, nós devemos perseverar orando uns pelos outros, buscar a cura através da oração e da palavra. Amém? Nós sabemos da história de Jó, que Deus, ele entregou bênçãos dobradas para a vida dele. Tanto material, em todas as áreas, nós sabemos. Mas isso aconteceu no final do livro de Jó, quando Jó se propôs a orar pelos amigos dele. Pessoas ali que falavam mal dele, ele perdoou, ele reconheceu, ele entendeu quem ele era em Deus e orou pelos amigos dele. E ali ele encontrou a salvação e a misericórdia de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, eu vou ler o texto aqui, que diz assim: muitas pessoas duvidam sobre o que dizer durante a oração, mas elas não podem ter medo de falar com o Pai, que sabe o que está no nosso coração. Peça para que Ele caminhe dentro da sua casa, leve todas as suas preocupações, suas enfermidades e seus temores, suas dúvidas, ou suas dívidas, para que Ele proteja sua família, seus amigos, seus vizinhos, o mundo inteiro, seus dias, suas noites, para que Ele abençoe sua casa, sua saúde, suas finanças e tudo que te rodeia, e também para que Ele proveja o alimento e que nunca falte a presença dEle na sua vida. Amém? Meus irmãos, essa palavra, ela veio nesse momento. Eu direcionei, que o Espírito Santo falou ao meu coração, sobre a cura, mas na verdade o Senhor, ele está falando aqui sobre oração. Eu peço desculpa, que eu tenho rinite. O Senhor, ele está falando hoje sobre oração. Orar uns pelos outros, confessar os pecados que nós recebemos a misericórdia. Mas a verdade é que assim, a Bíblia vai nos dizer que nós não sabemos a maneira correta qual nós devemos orar, mas que o Espírito Santo, ele intercede por nós até por gemidos inexprimíveis. É comprovado pela ciência que quando você se coloca de joelho, quando você se põe na posição aqui de oração, o seu lóbulo frontal, ele age de uma maneira diferente. Amém? Nós sabemos que nós somos imagem e semelhança do Criador, que nós precisamos nos conectar com Deus. E a ciência já comprovou que quando você, por mais que você não fale nada, se você só esteja na posição, em silêncio, como se você estivesse meditando, aquilo já está gerando em você um
uma vibração diferente. Amém? Você compreende desta maneira? E por que eu digo isso? Porque nós não sabemos como nós devemos orar, a maneira correta que nós devemos orar. Mas não é por causa disso que Deus não vai responder a nossa oração. Nós sabemos que também que a oração, meus irmãos, é diferente de uma reza. A reza, nós que passamos por igrejas católicas, nós entendemos. Eu sei que eu tenho alguns irmãos, amigos aqui que são católicos, não estou criticando, não estou vindo aqui para falar de religião, mas nós sabemos a diferença que uma igreja com uma oração católica, uma reza, é diferente de uma oração, que é uma conversa com Deus. A reza é algo repetido ali diversas vezes. A oração não, a oração é você conversar com Deus como você conversa com um amigo. E ali você se coloca na posição, e aí você fala com Deus, pede, agradece, louva, e quem for entrando na sua mente, o Senhor vai pedindo para Deus alcançar, e quem o Senhor for colocando no seu coração, o Espírito Santo, você pede para dando livramento, para ajudar. Por isso que muitas vezes a gente pede para as pessoas colocar nome, pedido de oração, para que nós venhamos trazer à memória, à mente essas pessoas. Isso é bíblico. Trazer à mente essa pessoa na hora da oração para que Deus alcance. E aqui ele trouxe alguns exemplos: orar pela nossa casa, orar pelas preocupações, apresentar as enfermidades, as pessoas enfermas, apresentar todos os medos, as dívidas. Por que não nossas dívidas? Porque tem dívidas que nós entramos que nós não conseguimos sair delas. Apresentar nossa família, nossos amigos, nossos vizinhos, os nossos governantes. Não sei se você sabia, mas nós devemos orar por toda a liderança, toda a autoridade constituída. Isso é bíblico. O Senhor disse que nós devemos orar pelos nossos líderes, porque toda a liderança foi Deus que constituiu. Por mais que você não goste do seu político ou do que está no poder no momento, da mesma maneira nós devemos orar por ele, para que Deus alcance com a infinita misericórdia, para que Deus dê sabedoria, para que ele conduza o povo da maneira correta. A Bíblia vai nos dizer que bendita é uma nação a qual Deus é o Senhor. E é dessa maneira que nós acreditamos. Então nós devemos orar pelas autoridades, pelas lideranças, pelos nossos pastores, pelos nossos irmãos, pelo mundo inteiro. E pelas nossas vidas também, para que Deus abençoe nossa família, nossa saúde, nossas finanças, que nos cerque de pessoas que nos façam crescer e nos afaste daquelas pessoas tóxicas, que nos façam diminuir, que nos quer tirar nós da fé. Amém? Eu sei que você compreende dessa maneira, que nós venhamos caminhar cada vez mais com pessoas de bem, pessoas ali que façam nós alcançar o resultado e o sucesso que Deus tem preparado para nós. E que nunca falte a presença de Deus na nossa vida. Eu não sei se você se lembra daquela passagem de Moisés, que Moisés conversava com Deus. A oração de Moisés, quando ele ficava lá no Monte Moriá, falando, pedindo para Deus, ele estava conversando com Deus como ele conversa com um amigo. Um dia ele pediu para ver a face de Deus e Deus falou com ele, falou: Moisés, se você ver minha face, você vai morrer, você não vai aguentar. E Moisés insistiu, falou: não, mas eu quero ver. E ele falou: olha, eu vou passar com a sombra, e só a sombra você vai ver, você vai contemplar a minha sombra, mas se esconde dentro da fresta daquela rocha. E foi o que Moisés fez. Irmão, imagina a intimidade que Moisés tinha com Deus. Samuel também, que era o filho de Ana. Para você que não conhece a Bíblia, Samuel foi filho gerado por Ana, e ali ela foi entregue, essa criança, no templo, e ele foi criado por sacerdotes. E diz a palavra de Deus que desde criança ele ouvia a voz de Deus audível. Deus falava com ele aos ouvidos. Tremendo, meus irmãos. Isso é maravilhoso. Então a oração é isso, é conversar com Deus. Não é só pedir, mas também é ouvir, é ficar alguns minutos em silêncio. Tirar um tempinho para Deus, igual nós falamos ontem. Tire um tempinho para Deus, não só para pedir: Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero isso. Mas fique em silêncio alguns instantes para ouvir o que Deus quer falar no seu coração. Porque se nós sabemos que a oração é uma conversa, ela tem dois lados, não é verdade? Diferente de um monólogo que só nós falamos, uma conversa tem o receptor ali da mensagem e ele vai também trazer a palavra dele. E você vai ouvir a voz de Deus, eu tenho certeza, seja através de um louvor, seja através da palavra, seja através do silêncio.
mas busque ouvir a voz de Deus. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus nos ensinou um modelo de oração. Lá em Mateus 6, ele vai falar da oração do Pai Nosso. Ele diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Nós devemos nos apresentar diante de Deus com louvores, exaltando e glorificando ao nome do Senhor, porque Ele é o Rei da Glória. Até os anjos louvam Ele, até os anjos exaltam, tudo que tem fôlego louva ao Senhor. Nós devemos louvar, engrandecer o nome dEle, e depois nós devemos sim agradecer pelo dia, agradecer por tudo e pedir. A palavra do Senhor pede e darei a você. Clama a mim e eu te responderei. O Senhor, Ele quer que a gente peça, porque muitas vezes a gente precisa confirmar realmente se nós queremos aquilo, amém? Porque nós somos suscetíveis a vários pensamentos, a várias coisas. Então, será que você realmente quer esse algo? Dessa maneira que Deus fala comigo e com você nesta manhã. Perseverar, orar com fé e crer no coração, amém? Louvado seja Deus. Irmãos, eu vou ler um versículo só. Ficou muito longo, mas eu creio que Deus falou aos nossos corações. Lucas, capítulo 20. Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler só um versículo aqui para nós finalizar. Jesus profere a parábola das 10 minas. E ouvindo essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola. Porquanto estava perto de Jerusalém e cuidava que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre, partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu 10 minas e disse-lhe: negociai até que venha. Mas os seus cidadãos aborreciam-se, mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que esse reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele depois, tomando o reino, disse-lhe: chamassem aquele servo a quem tinham dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele disse: bem, servo bom, porque mínimo foste fiel, sobre 10 minas terás autoridade. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: se tu também sobre 5 cidades. Veio o outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei em um lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que honras o que puseste e cegas o que não semeaste. Porém, ele lhe disse: mau servo, pela tua boca julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e ajunto aonde não semeei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, pelo menos, para que eu, vindo e exigisse, teria pelo menos os juros? E disse o Senhor, e disse ao que estava com ele: tirai-lhe a mina, e dai-lhe a que tem 10 minas. E disse-lhe ele: Senhor, ele tem 10 minas, pois eu vos digo, a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas o que não tiver, até o que não tem, lhe será tirado. E quando aquele maus inimigos não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei aqui e o matai-o diante de mim. Irmãos, nós conhecemos essa passagem como a parábola dos talentos. Em alguns lugares fala sobre a parábola dos talentos. Essa Bíblia trouxe hoje essa reflexão sobre as 10 minas. Mas não deixa de ser a mesma coisa. O Senhor, para cada pessoa, Ele deu um talento. Para alguns Ele deu mais, mas para todos Ele deu algum. E aquele que não usou, que guardou, escondeu o talento, o Senhor tirou e deu para outro. O que nós aprendemos com isso? Que nós devemos usar aquilo que Deus nos deu para servir ao Senhor, amém? Por mais que seja algo pequeno, o Senhor, Ele um dia vai requerer esse algo que Ele entregou e confiou em tuas mãos, amém?
Você recebe essa palavra, que o Espírito Santo continue falando no seu coração, amém? Fica na paz do Senhor, que Deus abençoe seu dia.